Boa tarde, quinto ano. Vamos iniciar nossa aula de redação desta semana. E hoje, dia 15/10, quinta-feira, nós vamos estudar o gênero textual, o texto com base em gráfico, certo? Para isso, você precisa abrir o seu livro Práticas de Produção de Texto, o livro 2, ok? Na página 11, para nós darmos início ao estudo desse texto. E na seção Hora da Leitura, nós observamos aqui duas perguntas. Você conhece muitas pessoas com o mesmo nome que o seu? E aí, o seu nome é um nome bastante popular ou é um nome que não se encontra muito, né? Na região onde você mora, no lugar onde você mora. Porque às vezes o seu nome é bastante popular, mas em outras regiões do país, né, onde você mora, não tem muitas pessoas com seu nome. Você já imaginou quantas pessoas no país têm o mesmo nome que você? Você já parou para pensar? Então, através desta pesquisa realizada, meninos, nesse texto que vocês observam aí no livro, você vai conferir agora os nomes de bebês mais registrados no Brasil no ano de 2019, ok? Você observa aqui, primeiro nós vamos ler o texto, e esse texto, ele foi uma interpretação do gráfico que tem logo abaixo, ok? Então, nós vamos fazer a leitura desse texto e você vai ver, entender melhor o gráfico que está logo abaixo. Vamos fazer a leitura. Confira os nomes de bebês mais registrados no Brasil em 2019. Dados coletados em 836 unidades de registro civil do Brasil revelam que a preferência nacional foi para nomes compostos em 2019. Neste ano, eles foram a preferência em São Paulo e ocupam as 3 primeiras colocações do ranking estadual. Maria Eduarda foi o primeiro colocado, com 3.188 registros, seguido por Enzo Gabriel, com 3.119 registros, e Pedro Henrique, com 3.026. A preferência é a mesma em nível nacional, onde os nomes compostos ocuparam as 7 primeiras posições do ranking, com destaque para Enzo Gabriel, primeiro colocado, com 16.672 registros. João Miguel, na segunda posição, com 15.082. E Maria Eduarda, terceira colocada, com 12.063. Ranking Nacional de Nomes de Bebês mais registrados no país em 2019. De acordo com dados coletados em todos os cartórios brasileiros, estes são os 5 nomes mais registrados do ano no país. Aí nós observamos aqui, né, um resumo do texto, certo? Os nomes mais registrados, ok? A quantidade de pessoas que receberam esses nomes, certo? E as colocações. Quem foi que ficou em primeiro colocado, em segundo e terceiro, e assim por diante. No gráfico, você observa aqui, agora depois de ler o texto, você já tem uma noção, você já consegue interpretar melhor o gráfico, não é mesmo? E observe aqui, crianças, que todo gráfico começa pelo título, tá bom? O título é este: os 5 nomes mais comuns de bebês brasileiros, ok? Quais são esses nomes? Vamos lá. Pelo texto você viu quem é o primeiro colocado, com 16.672. 16.672 crianças receberam esse nome em todo o território brasileiro no ano de 2019. Qual foi o ano? Qual é o nome que está em primeiro colocado? É o Enzo Gabriel. Observe aqui, né? A forma como está esse gráfico. Este é um gráfico
Então, nós observamos que esse gráfico é um gráfico de barras, certo? E a legenda, observe que todo gráfico também tem uma legenda que facilita a leitura, tá bom? O Enzo Gabriel é um nome que está em primeiro colocado dos 5 mais comuns, certo? Registrados em território brasileiro no ano de 2019. E quem é o segundo colocado? 15.082 crianças receberam esse nome em todo o território brasileiro no ano de 2019. Receberam o nome de João Miguel. Seguido pelo terceiro colocado, com 12.063 crianças receberam esse nome no ano de 2019. Qual é o nome? Maria Eduarda, certo? E seguido do quarto colocado, que foi Pedro Henrique. Quantas crianças receberam esse nome? 11.103 crianças receberam o nome de Pedro Henrique, certo? Maria Clara ficou em última colocada, né? Quinta colocada, com 10.751 crianças receberam esse nome, ok? Nós podemos observar que a fonte da pesquisa, tá bom? Todo gráfico deve conter a fonte da pesquisa. Confira os nomes de bebês mais registrados no Brasil, Correio Brasiliense, essa é a fonte de pesquisa, ok? 28 de dezembro de 2019, disponível também no site www.correiobrasiliense.com.br. Então, você observa que este é o gráfico, tá bom? E este aqui é o texto que nos dá a descrição, a interpretação, a leitura desse gráfico, tá certo, crianças? O trabalho do texto que descreve o gráfico, texto com base em gráfico, crianças, ele se volta ao emprego do gráfico como recurso facilitador, ou seja, nós vemos que o texto com base no gráfico, ele interpreta o gráfico, certo? E torna a sua compreensão, você leitor, nós como leitor, torna a nossa compreensão facilitada. Tá bom? Então, o texto com base no gráfico, ele funciona como um recurso facilitador, tá certo? De exposição e de divulgação de resultados de pesquisas. Por quê? Quando nós lemos o gráfico, né? Apenas o gráfico, muitas das vezes você não visualiza os detalhes, os dados numéricos, certo? Tudo aquilo que você deve ver, visualizar em um gráfico. E o texto, ele vem lhe mostrar, ele vem trazer os dados numéricos, ele vem trazer onde foi registrado, qual a fonte de pesquisa, qual o ano que aquele gráfico foi feito, foi realizado, tá bom? Então, ele vem trazer os detalhes, as informações de forma mais clara, mais facilitada para nós leitor, tá certo? Então, na página 12... você pode observar na seção Conheça o Gênero, tá bom? Algumas perguntinhas, nós temos 4 perguntas, meninos. Nós vamos responder estas perguntas. Qual é o assunto do texto? E aí? Você consegue me dizer qual é o assunto desse texto? É sobre os nomes de bebês mais registrados no Brasil no ano de 2019, ou seja, os nomes mais populares. Os 5 nomes que se destacam, tá bom? Nesse ano. E de acordo com o texto, qual foi o nome mais usado no estado de São Paulo e no Brasil? Nós conseguimos interpretar aqui logo no início, certo? Que a preferência foi... qual foi o nome mais utilizado no estado de São Paulo e no Brasil? Nós temos o nome Maria Eduarda, certo? Foi primeiro colocado com 3.188 registros, ok? Esse nome, crianças, é o nome preferido em São Paulo, tá bom? Agora, o nome preferido em todo o território brasileiro é o nome masculino Enzo Gabriel, tá certo? Com 16.672 registros, tá bom? Então, esse texto ele vem facilitar a nossa compreensão, não é mesmo? Porque se você fosse olhar apenas o gráfico, você não teria todas essas informações claras, né? Que parte do texto contém as informações mostradas no gráfico?
Qual é a parte do texto? Essa primeira parte ou a segunda? Então, você observa aqui que a segunda parte, onde nós vemos o subtítulo desse texto, Ranking Nacional de Nomes de Bebês Mais Registrados no País em 2019. Então, a segunda parte, ela está voltada para o gráfico, por quê? Porque ela faz uma análise a nível nacional, ok? Enquanto o início do texto faz uma análise por estado, certo? Então, essa parte aqui é a parte que se volta para o gráfico, certo? É uma análise a nível nacional, ranking nacional de nomes de bebês mais registrados no país. Aí a gente observa aqui os colocados, ó, os registros de cada um deles, ok? Na sua opinião, o que é mais fácil de ler, o texto ou o gráfico? E por quê? Se nós tivéssemos o contato para eu poder ouvir as respostas de cada um de vocês, tenho certeza que vocês me diriam que o texto é bem mais simples de compreender, de ser compreendido, não é mesmo? Porque o gráfico você precisa observar a legenda, certo? O que a legenda ela facilita a sua compreensão. O gráfico de barras, você tem que observar os dados numéricos abaixo, acima, o que registra, cada dado registrado por meio daquela barra. Então, é um pouco mais complicado de se ler o gráfico em si. Mas o texto, ele vem facilitar a nossa compreensão, tá certo? Em explorando a estrutura, vamos fazer a leitura desse texto, desses parágrafos. Os gráficos são recursos visuais frequentemente empregados em textos que apresentam informações numéricas. Esses textos podem ser relatórios de pesquisas ou notícias sobre esses relatórios. Os gráficos são importantes por ajudarem na leitura das informações, tornando-as mais fáceis. O gráfico que você analisou no texto da seção Hora da Leitura é um gráfico de barras. Existem ainda gráficos de setores, colunas, linhas e gráficos pictóricos. Os gráficos apresentam normalmente título e legenda, ok? Como você pode ver, esse gráfico de barras, certo? A estrutura dele se resume em título, nós observamos aqui o título dele, a legenda, que facilita a leitura do gráfico, ok? Então, essas duas partes, o título e a legenda, certo? Na sua prática textual, na atividade que vocês vão realizar, vocês vão produzir um texto com base em um gráfico. O texto já está aqui, certo? Ou o gráfico já está aqui, perdão. E vocês vão fazer um texto de forma que ele faça a leitura, descreva, interprete de forma facilitada este gráfico, tá bom? Vamos ver de que se trata. Emojis mais populares em diferentes países. A empresa SwiftKey desenvolve teclados inteligentes e examinou alguns dados para encontrar o emoji mais popular em cada país. O estudo foi feito com base na frequência com que o símbolo é utilizado. No Brasil, por exemplo, o mais usado aí tem o emoji, né? A gente observa aqui no final do texto. Então, como você vê, temos o título deste gráfico, temos aqui a legenda, ok? E a colocação de cada um deles. Você precisa se atentar na hora de escrever o seu texto a essas colocações, tá bom? Descrever os dados numéricos, no caso aqui é porcentagem, certo? Então, você deve descrever, por exemplo, a carinha feliz, ela ocupa quase metade do gráfico, né? Quase metade da população utiliza a carinha feliz. A carinha triste, 15%, certo? Os corações, 12%. O gesto de mão, 11%. Outras categorias, 17%. Outras categorias são outros emojis, menos utilizados,
certo? Então, você deve fazer a leitura desse gráfico, escrever um texto, não precisa ser longo, não precisa ser extenso, mas o que ele precisa ser simples, de fácil compreensão, para que quando o leitor fazer a leitura, ele logo entenda, certo? O que o gráfico quis dizer, ok? Planeje seu texto. Vamos acompanhar aqui mais detalhes como vocês podem fazer esse texto. Pense na maneira mais simples de explicar as informações do gráfico. Você pode basear-se no texto da seção Hora da Leitura, que foi uma análise sobre o gráfico dos nomes mais populares, né? Você irá colocar os emojis no seu texto, como fez o autor da reportagem. Você pode até colocar, ao invés de escrever o nome, ou você pode desenhar o emoji na hora de escrever o texto, e escrever a definição desse emoji entre parênteses, certo? É um exemplo. Pode fazer assim. Caso você não queira expor emojis lá no seu texto, você escreve apenas a definição dele. Carinha feliz, corações, certo? Antes de passar para o anexo, meninos, façam no caderno de redação, tá bom? Façam um rascunho, porque no anexo a gente já faz o texto oficial, o texto pronto, né? O texto que já foi planejado, construído, elaborado. Então, faça o rascunho no caderno, certo? Você pode até me enviar a foto antes de passar a limpo para o anexo, caso necessite fazer alguma correção. Não esqueça de título, certo? O texto com base no gráfico deve ter título, deve expor os dados numéricos direitinho, deve ser claro, simples, tá bom? Você tem que se atentar a todas essas informações. Baseie-se nessa tabela, na hora de avaliar o seu texto. Você abordou todas as informações que aparecem no gráfico, você acrescentou os valores numéricos corretamente, você explicou como cada informação deve ser lida? Então, tem que se atentar a tudo isso na hora de escrever o texto, tá ok? Mas caso vocês tenham alguma dúvida na hora de fazer essa atividade, você pode me consultar que eu estou disponível, tá bom? Desejo a todos boa atividade e até a nossa próxima aula.